Olá, boa noite, tudo bem? Aqui é o Gabriel. Seja bem-vindo e bem-vinda à estreia de hoje. Espero que você goste do conteúdo. Um abraço. Bom, falando sobre o tema de hoje, a questão de como melhorar os relacionamentos, o primeiro ponto é o que faz com que as relações humanas sejam difíceis ou o que torna essa relação interpessoal ser complicada. E o que torna a relação interpessoal complicada são as diferenças entre as pessoas, as diferenças da maneira de pensar, as diferenças na maneira de viver, de falar, essa diferença que torna o relacionamento difícil. Se todo mundo pensasse igual, ia ser muito mais fácil. Se todo mundo gostasse da mesma cor, eu adoro verde, todo mundo é verde, pronto, não tem briga, todo mundo gosta do verde. Agora, quando uma pessoa gosta de uma cor, as outras gostam de outras. E o mundo vai sendo construído dessa forma. A principal causa da dificuldade é essa, é a diferença na maneira de perspectiva de cada pessoa. Esse que é o ponto-chave. Tem aquele exemplo na Bíblia da ovelha desgarrada. Então, tem 100 ovelhas, o pastor está lá pastoreando as ovelhas, uma ovelha se perde. E como a gente restou no Sutra, tem várias cores de luz, que são diferentes perspectivas. O branco, por exemplo, é amor. O vermelho é justiça. Cada um de nós, a nossa alma, tem uma coloração. Ela tem mais afinidade com uma cor ou outra, seja justiça, harmonia, amor, enfim. Então, imagine esse problema da ovelha desgarrada. Onde começa o conflito? A pessoa que é focada no amor, ela fala, nossa, tinha 100, uma foi embora, a gente tem que pegar ela, porque ela ama todas as ovelhas. Agora, aquele que é da justiça, ele fala, não, ela que se vire, cara, essas 99 aqui, livre-arbítrio, o problema é dela. Aí, o cientista, que é a cor prata, vai falar, não, peraí, vamos construir uma ponte. Daí a gente vai lá, pega a ovelha, daí o da justiça fica louco da vida, você tá louco? E começa. E é assim. A nossa vida, ela é isso, basicamente. É esse tipo de conflito que acontece. Agora, como que a gente faz para harmonizar isso? Porque a questão é, você não consegue consertar. Você não conserta o ser humano. Já viram aquela música do Raul Seixas, Carpinteiro do Universo? Sugiro que escutem, ouçam essa música. O Carpinteiro do Universo, a música, o tempo todo, ele fica tentando consertar o universo. Porque é isso que o carpinteiro faz, ele vai consertando. Ele fala várias coisas, e no final, ele chega na conclusão, que é, afinal, carpinteiro de mim. Que no final é isso que você é. Você não vai mudar ninguém, e nem o mundo. A única coisa que você consegue mudar é você. E é aí que mora o nosso treino. A gente sofre demais por querer ou esperar que as pessoas ou as situações mudem do jeito que a gente quisesse que fosse. Ah, que bom se o fulano fosse assim. Que bom se isso acontecesse. É melhor abandonar essa ideia e começar a incorporar a ideia que, no caso, nós temos que mudar. E quando que um relacionamento começa a ter dificuldade? Um fator que é um dos maiores é quando a gente começa a encontrar os defeitos das outras pessoas. A gente só consegue encontrar as falhas dos outros e a gente acaba esquecendo que as pessoas também têm qualidades. Isso é aí que mora, é aí que começa o problema. Quando o relacionamento está no início, todo tipo de relacionamento, é mais fácil analisar as qualidades. É tudo novo, tudo maravilhoso. Quando eu morava em República era assim também. Entrava uma pessoa nova, nossa, só elogio, só qualidade, pessoa boazinha. Passava um mês, virava no avesso, cara. Por quê? Convivência. Agora, a dificuldade é, nesse ambiente, qual o esforço que eu vou fazer para buscar encontrar as qualidades das pessoas também? Analisar as outras pessoas de forma objetiva e não de forma emocional. Quando o assunto é ser humano, você coloca a emoção, dá ruim. É melhor usar a razão e a objetividade. Tem um imperador Marco Aurélio, ele dizia que você tem que ser rigoroso com você e você tem que ser gentil com os outros. O contrário é desastre. Você ser gentil demais com você e rigoroso demais com os outros é a fórmula para o desastre.
Então, o ponto-chave é, primeiro, seja rigoroso com você. Rigoroso não que você vai ficar se punindo, mas rigoroso que você vai se disciplinar. No sentido de, o que falta eu fazer para encontrar mais a qualidade das pessoas? Ou compreender as pessoas? E gentil com os outros. Esse é um segredo para você começar a harmonizar os seus relacionamentos. E o ser humano, ele é composto de várias faces. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não consegue enxergar o total dela. Por exemplo, as pessoas têm uma série de características: dinamismo, força física, experiência, cargo, recurso financeiro. Tem várias faces que você pode analisar uma pessoa. E geralmente a gente tem conflito com os outros quando a gente só está olhando uma face daquela pessoa, ao invés de olhar todas. Quando você entra numa biblioteca, você vê aquela infinidade de livros. Você consegue ler todos? Você fala, não, até acabar a minha vida eu vou ler todos esses livros aqui. É impossível, você não consegue, se você só fizer isso, tomar anabolizante para ficar acordado, sei lá, não dá, normalmente não dá. Compreender uma pessoa na integridade é tão difícil como ler todos os livros de uma biblioteca. Porque cada ser humano tem uma alma dentro dele. E essa alma tem uma série de experiências. Tem uma série de experiências. E você não consegue compreender o ser humano como um todo. Porém, quando você consegue compreender as pessoas, ou compreender mais uma face de uma pessoa, você vai começar a ter menos raiva dela. Quanto mais histórias você conhecer daquela pessoa, menos raiva você vai ter dela. Porque você vai estar conhecendo as diversas faces que aquela pessoa tem. Por isso, quando a gente estiver só encontrando os defeitos de alguma pessoa, a gente sempre deve se questionar: será que eu estou olhando só uma face de quem ela realmente é? Será que ela não tem uma outra face? Será que ela não é boa em outra coisa? É igual aluno na escola. Hoje, o sistema educacional, eu duvido que isso vai mudar. O que é o aluno? É nota. O moleque é nota. Nota 10, aluno bom. Nota 0, aluno ruim. E fim de papo. É preto ou branco, acabou. Será que não tem uma forma, utilizando o sistema educacional como exemplo, de você analisar o aluno como um todo? Então, por exemplo, nos Estados Unidos é assim, não que os Estados Unidos seja exemplo para muita coisa, mas lá, a nota, ela é global. O aluno, ele é ruim de matemática, mas ele toca violão. Ele faz trabalho voluntário, ele faz esporte, ele faz atividade extracurricular. A soma total é a nota do aluno. Será que quando a gente for olhar para as pessoas, a gente não deveria também fazer isso? Essa pessoa como um todo, como será que ela é? Não só essa face, mas a história dela, no geral. Quando você faz esse trabalho de compreensão, a sua raiva diminui. Shakyamuni Buda dizia: você não apaga fogo com gasolina, você apaga fogo com água. Relacionamento interpessoal, você não resolve com raiva, você resolve com compreensão e perdão. Essa é a base para você viver melhor, essa que é a base. Para você tirar as pessoas da sua cabeça e você conseguir viver em paz, o caminho é esse. Não é o caminho da raiva, ele não funciona. E quando você muda a sua forma de encarar as outras pessoas, elas vão mudar o comportamento com você também. Por incrível que pareça. O ser humano, como a gente tem uma alma, e no centro da nossa alma tem a mente, existe uma telepatia entre as pessoas. Quando alguém não gosta de você, e você convive, você percebe isso. Porque é enviado, é telepático, ninguém enxerga. Tem pessoa que sente mais, tem pessoa que sente menos. Inclusive, quem sente mais é melhor criar uma casca grossa para poder sobreviver. Quando você começa a se esforçar para encontrar as qualidades das pessoas, elas vão perceber isso. E o comportamento delas com você muda. Ou seja, você conseguiu mudar a pessoa, mas não foi pedindo que ela mudasse, não foi exigindo. Foi o contrário. Foi você se transformando e ela captou essa sua transformação e ela muda o comportamento dela com você. O ser humano, basicamente, ele é a expectativa que a gente coloca nele.
Tem um exemplo, foi feito um experimento científico com ratos. Separaram dois grupos, numa universidade, não lembro qual que foi. 2 grupos de ratos, os ratos A e os ratos B. E deram para cada grupo de alunos. Falaram assim para o grupo A: esses ratos são muito inteligentes. Eles são o Albert Einstein com rabo. Eles são gênios, ratos ímpares. E você tem que fazer uma série de tarefas com aqueles ratos. Coloca na rodinha e labirinto. Esse era o grupo A. Grupo B, mesmo era outro grupo de rato, falaram assim: esses ratos são burro, não consegue fazer nada, é um bando de incompetente. Rato, nossa senhora, é pior que andar para trás. E mesma coisa, falaram para as pessoas, os alunos, fazendo os testes com aqueles ratos. O grupo A, que estava com o Albert Einstein de rabo, os caras falaram: isso aqui é o Einstein, cara, vamos fazer de tudo com esses ratos. Colocaram aquela expectativa neles. Acreditaram nos ratos. E os ratos faziam de tudo. No final do experimento, rodava rodinha, entrava nos tubos, voava não, né? Ia para cima, ia para baixo. Rataiada ímpar, nota 10. O grupo B, dos ratos burro, cara, os ratos nem comia. Os caras falaram: esses ratos aí, bando de idiota, não faz nada. Chegou no final do experimento, o professor falou: é o seguinte, isso que a gente falou para vocês é mentira. Era rato. Era o mesmo rato. O que mudou? A expectativa que se colocou nele. Você considerou o rato inteligente? Aí ele foi. Você considerou o rato burro? Aí ele foi burro. O relacionamento com pessoas é muito assim também. Sabe quando uma pessoa fala: sabe o fulano? O fulano, cara chato, esquece. Você já criou a expectativa do fulano. Quando já aconteceu isso com vocês? Já falaram alguma coisa do fulano. Você conhece o fulano. Não é nada do que falaram. Por quê? É a expectativa. No momento que você começa a enxergar as pessoas como um todo, você está criando uma expectativa melhor no ser humano. Talvez essa pessoa não seja tão ruim assim. Talvez eu que esteja julgando demais. E aí você começa a viver com mais tranquilidade. É como se você passasse óleo numa engrenagem. Se você não coloca óleo numa engrenagem, chega uma hora que ela vai ficar enferrujada e vai parar. Agora, se você coloca óleo, ela vai estar sempre girando. O nosso relacionamento com as outras pessoas é assim também. Se a gente está sempre julgando, condenando, olhando os defeitos, exigindo demais, julgando, você deixou de lubrificar aquela relação. Agora, quando você busca compreender, tolerar, você está colocando óleo e essa relação volta a funcionar. Por isso, a gente deve fazer esse esforço em buscar encontrar as qualidades das outras pessoas. Mas por que eu deveria fazer isso? Sempre fica essa questão. Por quê? Por você mesmo. Pelo bem do seu estômago. Pelo bem do seu intestino. Para você dormir melhor. Repito a frase do início. Não sou santo a ponto de amar meus inimigos, mas pelo bem da minha saúde, irei perdoá-los e esquecê-los. Você, seja egoísta. O mestre tem um termo que é egoísta no bom sentido. É você pensar na sua felicidade. É um egoísta, não é? Você está pensando em você, você é um baita do egoísta. Só pensa em você. No bom sentido, porque você ser uma pessoa feliz, você vai parar de prejudicar os outros. Por isso, pela sua própria saúde, o ideal é começar a pensar dessa maneira. E para você ter essa capacidade de perdoar as outras pessoas, você tem que amar elas. E como que você consegue ser uma pessoa de mais amor? O mestre falou isso no capítulo 5 do livro As Leis de Messias. Fé. Os egoístas não têm fé. O mestre falou isso. Que quem não ama a Deus, não conhece Deus, não consegue amar as outras pessoas. Quanto mais fé você tiver no Criador, em Alcantara, maior a sua capacidade de amar as outras pessoas. Por isso, a única forma de você melhorar os seus relacionamentos não vai ser
esperando que os outros mudem. Porque, infelizmente, isso não vai acontecer. Não, pode ser que aconteça, mas o caminho mais eficiente é você mesmo buscar mudar a sua maneira de pensar e a sua maneira de viver. Existem algumas virtudes que o mestre Okawa sugere, que são, por exemplo, tolerância, paciência, fechar os olhos para os erros alheios e não se abalar diante as duras críticas. Então, você conseguir desenvolver esse tipo de qualidade. Uma outra questão também, na expectativa em relação aos outros, é o perfeccionismo. Quando nós somos perfeccionistas, e o perfeccionismo ele existe em vários níveis, algumas pessoas mais, outras pessoas menos. Quem é muito perfeccionista vai exigir que o outro também seja perfeccionista. E vai sofrer muito, porque o ser humano é o ser humano. A gente deve entender isso, que o ser humano ele é uma pessoa, ele é um ser humano. E a gente não precisa colocar tanta expectativa ou ser perfeccionista com os outros. Por exemplo, qual que é o meu perfeccionismo? Com o que eu sou perfeccionista? Tempo. Eu sou uma pessoa perfeccionista com tempo. Eu sou apegado ao tempo. Se eu marquei 2 horas com o fulano e o fulano não está, você vai ficando meio irritado. Só que isso é um erro meu. Então, o que eu faço hoje para corrigir isso? Eu coloco uma margem. Ô fulano, entre tal e tal hora, beleza? Pronto, acabou. Coloca uma margem. Agora, se você tem um compromisso com a pessoa, isso é bom para o seu próprio bem-estar. Você marcou uma reunião com o fulano. 2 horas. O fulano não apareceu. Liga para o fulano não atende. 2h15, nada. 2h20, nada. Você tem que esperar? Na minha opinião, não. Coloca um limite. 15 minutos, é o meu, né? Se você marcar uma coisa comigo, se demorar mais 15, eu vou sumir. Pronto. Acabou. Você vai embora. Mas você foi embora? Então, meu limite são 15 minutos, velho. Mais que isso. Agora quando? Ano que vem. Ano que vem, aqui é outro ano, vida nova, já mudou o signo chinês, aí o zodíaco, aí vai. Aí esse ano é o mesmo signo do zodíaco, sei lá qual que é esse ano. É tão da hora, né, o zodíaco chinês, tem um monte de animal, né? Vaca, cavalo, esse é o ano da vaca. O que será que vai acontecer? Bom, enfim, isso são algumas posturas que a gente deve ter para evitar sofrer tanto. Você sofre menos quando você faz isso. E o último ponto de hoje, antes da gente entrar na prática da contemplação, é: para você realmente fazer amigo, para você ter amigo, você tem que ser uma pessoa independente. Nunca dependa dos outros. O mestre tem essa frase, esse ensinamento, que é: pessoas independentes fazem amigos com mais facilidade. É muito fácil você fazer amizade com alguém que é independente. Por isso, se você quiser ter um monte de amigo, seja uma pessoa independente, financeiramente, emocionalmente, tudo quanto é tipo de independência. Fique sobre as suas próprias pernas. Seja uma pessoa responsável. Aí você vai ter uma série de amigos. O ser humano, ele funciona dessa forma. Ninguém quer ser amigo de alguém que está um monte de problema, a vida tudo quebrada. É difícil, ninguém quer ser amigo mesmo, é normal. Agora, quando você conserta a sua vida, você é uma pessoa autossuficiente e você evita criar situações em que os outros devem se preocupar com você, as pessoas vão se aproximar de você. Na verdade, não são as pessoas que são ruins. Às vezes é a gente que tem problema demais e ninguém quer se aproximar. Às vezes pode ser isso. Tem o livro As Leis do Sucesso, tem um exemplo que é o do pessegueiro. Árvore de pêssego, isso é uma fábula chinesa, ela não convida ninguém para ir perto dela, ela não chama ninguém, só que ela é tão bonita, ela tem um aroma tão bom, que as pessoas chegam perto dela. E ela não precisou chamar ninguém. Ela não pegou um galho lá, pegou a pessoa pelo pescoço, falou: vem aqui ficar comigo. Não, a pessoa vai. Ela é tão eu nunca vi um pessegueiro, né? É tão bonito, deve ser, né? O aroma, que você quer chegar perto.
Tem pessoa que é assim também, ela é tão independente, ela se construiu tanto no caráter que as pessoas chegam perto dela. Você nem chama e aparece. Por outro lado, tem pessoa que ninguém se aproxima. Por que será? A culpa ou a responsabilidade não é tanto da outra pessoa, mas sim de nós mesmos. Pessoas independentes fazem amigos com mais facilidade. É simples. Felicidade gera mais felicidade. E infelicidade gera mais infelicidade. Pessoa feliz, rica, saudável, próxima, vai ficar com gente igual ela. Então, se você quer ficar com pessoa assim, primeiro tem que se tornar uma pessoa desse jeito. Ninguém quer ser amigo de alguém com dívida ou soterrado em problemas. Então, a vida humana, ela tem esses paradoxos. Realmente, se você quer ter amigos, abundância de amigos, seja alguém que consegue ficar sobre as próprias pernas. Seja alguém que seja capaz de resolver os seus próprios problemas. Seja alguém que não precisa dos outros. Aí, as pessoas vão se aproximar de você. Além disso, seja alguém que ajude as pessoas a resolverem os problemas. Tem uma frase do filósofo Emerson que é: se a sua existência ajudou as pessoas a respirarem mais aliviadas, então você é uma pessoa de sucesso. O fato de você existir possibilitou que as pessoas tivessem menos preocupações, ou que elas tivessem mais tempo, ou que elas se sentissem acolhidas. Se a sua existência, mesmo no nível pequeno, se a sua existência conseguiu fazer isso, você é uma pessoa de sucesso. Porque você contribuiu para a humanidade. E você vai ser uma pessoa querida. As pessoas vão gostar de você. Porque você está dando. E é dando que se recebe. Essa é uma lei espiritual. Você só vai conseguir receber quando você dá. Então, esses são alguns princípios básicos para a gente conseguir se relacionar com as outras pessoas. Tem o livro Ame, Nutra e Perdoe, sugiro a leitura desse livro para entender melhor a parte do relacionamento com os outros. E você buscando praticar esses princípios, você vai conseguir tirar as pessoas da sua mente. Tem um livro do Joseph Murphy, que é O Poder do Subconsciente, muitos já devem ter lido. Ele cita nesse livro um exemplo que me marcou muito. Ele cita um exemplo e uma frase. A frase é: você não precisa amar uma pessoa para perdoá-la. Gostei muito dessa frase. Você não precisa amar alguém para perdoar. O perdão ele vai além disso. Você não precisa ser o melhor amigo de alguém para perdoar. O perdão ele vai além disso. Ele cita uma história de um senhor que ele tinha uma empresa e ele tinha um sócio. Um belo dia, o sócio, sabe lá por quê, deu o golpe. Ele pegou todo o dinheiro da empresa, transferiu para a conta dele. A esposa dele, ele levou junto também. Ele foi traído pela esposa, perdeu todo o dinheiro do amigo e ele fugiu. Fugiu. O cara a vida dele desabou. Essa situação levou ele a criar uma doença nervosa e ele ficou internado numa cama, deitado, durante meses. Chamaram o Murphy para fazer uma consulta com ele. O Murphy, além de palestras e falar sobre o subconsciente, ele atendia pessoas. O Murphy conversou com ele sobre o perdão, sobre a importância de você se libertar desse tipo de sensação. Ele refletiu sobre o que o Murphy falou, a questão do perdão, e ele saiu daquela situação. Ele estava totalmente acamado, todo o sistema nervoso dele prejudicado pelas emoções, e ele conseguiu sair. É aí que a gente quer chegar. É você construir uma mentalidade em que você consiga viver em paz. Mesmo com o que as pessoas fazem. Aí, essa é uma maneira de viver que você encontra quando você pratica esse tipo de ensinamento. E tem uma última frase de hoje, que é do general Eisenhower, foi um general da Segunda Guerra Mundial, o filho dele contou essa história. Perguntaram para o filho do Eisenhower se o pai dele tinha raiva.
Aí o pai dele, o Eisenhower, sempre falava assim, eu não penso em quem eu não gosto. Achei genial a frase. Então, eu não penso em que eu não gosto. Ah, você não gosta do fulano? Então eu não penso nele. Acabou. O fulano não entra na minha mente, cara. Isso é chamado de autocontrole. Ah, você não gosta do fulano? Não, então ele não entra. Porque quando você tem um inimigo, é a pior coisa que tem, cara. Porque o seu inimigo, ele almoça com você, ele toma banho com você, ele dorme com você. É um inferno. Por que não, através das práticas que funcionam, que são as que a gente falou hoje, você tirar isso e deixar, e viver a sua vida? O maior beneficiado vai ser você próprio. Esse é o tipo de resultado que essas práticas que a gente conversou hoje levam a gente. Agora a gente vai entrar na parte da meditação e na parte da contemplação. Sempre que você tiver alguma dificuldade de relacionamento, busque praticar essa meditação que a gente vai fazer agora. É uma forma de ajudar você a se libertar desses sentimentos de exasperação, de negatividade, de raiva. Você próprio consegue trabalhar isso e se libertar desse tipo de sensação e viver em paz. E depois disso a gente vai praticar a contemplação também. A gente vai pensar profundamente sobre 3 ensinamentos. Então vamos lá iniciar a prática de hoje. A gente inicia com a respiração profunda, a meditação e depois a prática da contemplação. Vamos lá. Sente-se com a coluna ereta, relaxe os ombros, deixe as palmas das mãos voltadas para cima e sobre as pernas. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Inspire lentamente, preenchendo o abdômen de ar. E com a força do abdômen, expire o ar pela boca, esvaziando totalmente o seu abdômen. E lembre-se de inspirar e expirar lentamente, utilizando a força abdominal.
Podem voltar a respirar normalmente. Daremos início à prática da meditação para harmonizar os relacionamentos. Visualizar a harmonia do relacionamento. Ter uma conversa com alguém com quem você está tendo problemas pode ser bastante difícil. Por isso, inicie o diálogo primeiro na sua mente e, ao mesmo tempo, alimente o desejo de tornar esse diálogo uma realidade. Essa é uma prática muito eficiente e qualquer um pode utilizá-la para melhorar seus relacionamentos. Tente praticar essa visualização de 10 a 15 minutos todos os dias. Com isso, vai chegar o momento em que, de repente, você será capaz de restaurar e harmonizar sua relação com aquela pessoa. Primeira prática. Visualize alguém com quem você está tendo dificuldades e tente harmonizar o relacionamento na sua mente. Pense em palavras positivas que você pode dizer a essa pessoa. Visualize alguém com quem você está tendo dificuldades e tente harmonizar o relacionamento na sua mente. Pense em palavras positivas que você pode dizer a essa pessoa. Próxima prática. Relaxe a sua mente e visualize a vida de vocês melhorando cada vez mais. Imagine que a sua relação com a pessoa está ficando cada vez melhor. Essa é uma prática espiritual que está ao seu alcance para ajudar a melhorar os relacionamentos. Relaxe sua mente e visualize a vida de vocês melhorando cada vez mais. Imagine que a sua relação com a pessoa está ficando cada vez melhor. Essa é uma prática espiritual que está ao seu alcance para ajudar a melhorar seu relacionamento.
Podem encerrar essa prática. Daremos início à prática da contemplação dos ensinamentos de hoje. Serão 3 pontos de contemplação. Primeiro, quando tiver dificuldades em seus relacionamentos, pare de olhar as falhas das pessoas e admire as qualidades delas. Quando tiver dificuldades em seus relacionamentos, pare de olhar as falhas das pessoas e admire as qualidades delas. Próxima contemplação. Para ser bem-sucedido a longo prazo, é importante manter a disciplina e educar com humildade o seu caráter. Para ser bem-sucedido a longo prazo, é importante manter a disciplina e educar com humildade o seu caráter. Última contemplação. Se você deseja construir amizades sinceras, você deve ser responsável e independente. Se você deseja construir amizades sinceras, você deve ser responsável e independente.
Podem encerrar a contemplação e abrir os olhos. Como foi a prática, espero que tenha sido possível se aprofundar mais no significado desses ensinamentos. E a dica é sempre você carregar com você na sua memória pelo menos 1 ou 2 ensinamentos, para sempre que você precisar, você poder praticar esse tipo de ensinamento e se libertar de qualquer tipo de pensamento negativo, como raiva, rancor, porque o preço da vingança ele é muito alto e não vale a pena ser pago. É melhor tomar o caminho difícil do perdão, da tolerância, da compreensão, porque esse é o caminho que com certeza vai dar certo. Resumindo o tema de hoje, os conflitos acontecem devido às diferenças na maneira de pensar de cada pessoa. A gente deve buscar harmonizar essas diferenças. E a gente deve buscar a generosidade ou conseguir encontrar as qualidades das outras pessoas, ao invés de tentar aplicar o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Esse código ele não funciona. É melhor tentar a diplomacia, o diálogo. Essa é uma grande diferença entre nós e os animais, por exemplo. Quando você passeia com o cachorro, por exemplo, o cachorro ele é totalmente um animal excelente, mas ele vê outro cachorro, ele já ataca, porque é o instinto dele. Ele vai atacar. Se um cachorro tem um conflito, você não imagina ele falando com outro cachorro, então, vamos sentar aqui, vamos bater um papo, hoje eu briguei com a mulher, eu tô meio atravessado. Não, ele vai atacar. E a diferença entre o ser humano e o animal, uma das é essa capacidade do diálogo, da diplomacia. Então, a gente deve buscar esse tipo de postura. E assim, a gente fala, parece que é fácil. Não é fácil, é algo muito difícil, é algo a ser trabalhado, é um trabalho diário. Mas o caminho correto é esse caminho. Entender que o ser humano, eles são poliedros, eles têm várias faces. E a gente deve buscar encontrar todas as faces das pessoas, buscar compreender as pessoas como um todo. Bom, pode ser que o fulano, nesse ponto, ele não seja bom, mas ele é bom nisso. Ele consegue fazer isso bem também. E aí você tem uma visão geral da pessoa e o ódio diminui. É fundamental você sempre educar o seu caráter, sempre pensar o que será que eu tenho que mudar em mim? O que será que eu tenho que construir de novo em mim? O que será que eu tenho que aprender? O que será que eu tenho que evoluir? Aí você está se construindo, é algo que você tem controle. E a sensação de controle, ela te dá segurança. O que as pessoas mais buscam hoje é segurança mental. Você quer ter segurança, você quer pisar no chão, você não quer ficar no ar. Quando você perde o controle, você está tentando controlar o sentimento dos outros. Você não tem controle. Você fica desesperado, você não fica seguro. Agora, quando você puxa isso para você, você tem controle no que você pensa. Aí você fica seguro. E essa segurança vai ajudar você a tomar decisões corretas. E por último, a questão de que pessoas independentes fazem amigos com mais facilidade. A gente realmente buscar não depender tanto da ajuda das outras pessoas, mas buscar você próprio se construir, lapidar o seu caráter, ser uma pessoa independente, e dessa forma você vai conseguir construir boas amizades. Esse foi o ensinamento de hoje, claro, é uma parte de toda a filosofia que o mestre tem sobre relacionamentos interpessoais. Espero que tenha ajudado. Lembre-se de, pelo menos um ensinamento, você gravar para você conseguir praticar no seu dia a dia. Essa é a coisa mais prática que tem em relacionamento. A gente, no convívio, a gente é obrigado a conviver com pessoas. Então, a gente tem que praticar isso, não tem outra forma. Não dá para eliminar as pessoas, não dá para ir morar numa ilha. A gente tem que entender que a sociedade funciona dessa maneira e buscar
se lapidar, se transformar e evoluir com isso. É igual a flor de lótus. A flor de lótus, ela nasce no pântano, lugar sujo, cheio de lixo, e ela é uma flor bonita. Ela usa tudo aquilo para ela se transformar e ela ser bonita. Assim como você pode utilizar um ambiente que não é agradável, uma situação que não é agradável, você consegue transformar aquilo em algo que é crescimento para você. Essa que vai ser a grande diferença no final da nossa existência. Mas lembre-se sempre que o caminho é esse. Se a gente quiser viver em paz, não tem outro caminho. Então é realmente o caminho da compreensão, da tolerância. O preço da vingança ou da ira, ele é alto demais e não vale a pena pagar. O seu intestino, o seu rim, seu estômago, não precisa pagar o preço tão alto desse. É melhor viver em paz. A gente encerra a atividade de hoje. Agradeço a presença de todos vocês. Sugiro a leitura do livro Ame, Nutra e Perdoe. Ele vai ilustrar muito melhor essa questão dos relacionamentos interpessoais. Então, muito obrigado. Agradeço a todos também. Deixa eu te ajudar a meditar. Esse é o segundo recado. Deixa eu te ajudar a meditar. Por quê? Por quê e como que eu posso ajudar você a meditar? Pode ser que você queira iniciar o hábito da meditação. Só que você não tem tempo e você não tem motivação. Porque é difícil você pegar você próprio, ter vontade de meditar. Você pega aí quarta-feira à noite e fala, hoje eu vou meditar. Aí você vai lá nos CDs, escolhe tal, aplicativo. É difícil fazer isso. É difícil criar uma rotina. Mas eu posso ajudar você. Na plataforma Verdade em Ação, toda quarta-feira à noite, em torno das 17 horas, tem um upload de uma nova meditação. Duração de 30 minutos. É feito para quem não tem tempo mesmo. Sempre com ensinamentos. Esse ano já foram mais de 30 gravadas já que estão disponíveis. E por que eu consigo ajudar você a criar o hábito da meditação? Porque eu aviso você via WhatsApp. Você nem precisa pensar. Toda quarta-feira à noite vai ter uma mensagem minha. Ó, fulano, tem meditação nova na plataforma. É só clicar. Se você estiver na frente do computador, você pode praticar na frente do computador, ou você pode, no seu celular, praticar 30 minutos de meditação. Então, deixa eu ajudar você a meditar. A meditação, ela tem muitos benefícios, essa prática. O controle das emoções, você buscar o autoconhecimento. Então, você, criando esse hábito da meditação, a sua vida vai se transformar. Você vai ser uma pessoa com mais conhecimento, você vai ter mais sabedoria, serenidade, tranquilidade para resolver os seus problemas. Então, se você quer ajuda para começar a meditar, eu posso ajudar você. Bom, pessoal, então é isso. Quem quiser iniciar o curso Beabá da Rap Science, dividido em 3 módulos, está disponível na plataforma Verdade em Ação, a plataforma do Hotmart. E quem quiser começar a meditar, criar o hábito com motivação semanal, é só iniciar também, você ser membro da plataforma. Para iniciar é muito simples, o link fica na descrição desse vídeo. Você clica no link, você encaminhado para a página de cadastro. Você se cadastra, se torna membro e inicia a prática.